tipo médias já de países europeus. Só que as mulheres vivem, em média, 8 anos a mais. Nossa. Bastante, né? Sim, é Eu percebo lá na nossa casa. A minha esposa cuida muito mais da saúde, da alimentação. E eu preciso realmente aprender mais contigo nesse sentido. Nós Parabéns temos, por isso. é isso Obrigada aí, pelo né? elogio. Nós E temos que a aprender com mulher elas. acaba trazendo esses hábitos, né, para a família, para o casal, enfim, né? Veio mais duas perguntas aqui sobre a questão da pornografia. E eu gostaria de perguntar para o Michael, já que você comentou, você passou por esse problema também no seu relacionamento. Aliás, de certa forma, é uma certa curiosidade, né, dos jovens, dos homens, adolescentes, enfim. É mais comum do que a gente pensa. Como você particularmente venceu isso, Michael? Uhum. Eu entrei no mundo da pornografia, já vou chegar lá, com 13 anos, por meio de revistas que amigos me mostraram. Foi o meu meio. Na época era revistas, né? Revista Era comum, e não né? tinha nem computador e celular, que veio tudo depois. E eu sempre achava, né? Eu tive com 15 anos uma experiência de conversão, quem é evangélico talvez conhece isso, onde a gente convida Cristo para vir parte da nossa vida, e eu achei, agora todos os meus problemas estão resolvidos, certo? E, claro, diminuiu o uso, eu estava consciente do que eu estava fazendo, vou dizer dessa forma, mas eu sempre achava que em algum momento ia passar. Quando eu for estudar teologia na igreja luterana, a gente tem que estudar teologia para ser pastor, então vai passar. Quando eu casar e a gente ter uma vida sexual ativa, então vai passar. Quando ser pastor, vai passar. E assim foi até os meus 30 anos de idade. Basicamente dos meus 13 até os meus 30, onde eu sempre tinha de novo as minhas recaídas e dificuldades dentro da área. E eu entendi que na minha vida não era um tema teológico, ou seja, não era, eu entendia que era pecado, que era uma idolatria nesse sentido, mas que era muito mais um tema emocional, onde eu tinha que entender as origens, por que eu consumia pornografia. Também não era uma questão só física, de querer um alívio sexual. E tinha uma frase que eu ouvia muitas vezes na minha infância, que era: de ti não vai dar nada. Muitas vezes eu ouvi ela, inclusive da minha mãe, né? E eu precisei aprender a lidar com críticas, porque na pornografia eu ouvia o contrário. Daí ele se casa com alguém que é crítico. Crítica. E que eu vou dizer assim, para quem está nos escutando, se você critica demais, está dizendo mais algo sobre você do que sobre o teu cônjuge. Sim. A Suzy também sabe Te disso. amo, Mike. Também te amo. Mas então eu precisei aprender a lidar e entender a origem. Por que eu consumia pornografia? Na pornografia eu sentia a afirmação da minha masculinidade, de quem que eu era. Não que tinha alguém lá falando, mas aquilo me envolvia na forma de dizer: você me agrada, certo? Isso eu não ouvi na minha trajetória de infância, adolescência, juventude. Como pastor, você tem expectativas de todos os cantos, de várias pessoas, parece que você nunca está agradando, talvez era mais um sentimento meu. Então, a pornografia era uma fuga. E por isso eu digo, pornografia ela não é o problema. O problema é outro. Você precisa entender qual é o problema. Pornografia é fuga, é sintoma. É o resultado, né? Alcoolismo é o problema? A droga é o problema? Não é o problema. Claro que tem pessoas que têm mais tendência genética para algo ou não, mas normalmente a raiz é emocional. Vocês que sabem, 90% das doenças são de cunho emocional. O doutor aqui sempre fala, nossa predisposição genética para qualquer coisa é só 30%. Todo o restante é o ambiente, é a nossa vivência, hábitos, a nossa interpretação, né, nossos hábitos. E ali no seu caso, Michael, a gente costuma dizer, né, esse resultado que você teve foi de algo que faltou, porque eu comentei ali antes da regulação emocional. Você não teve uma regulação emocional adequada, então faltou, e o seu cérebro precisou buscar isso excessivamente ali na fase adulta. Né? Então, para ti foi importante esse autoconhecimento, buscar essa origem e tratar isso, né? Isso. Entender a origem e entender propósito também, porque quando eu não sabia entender os meus sentimentos, gerenciar o que estava passando, são os nossos vícios que a gente vai achando, né? E quando para mim ficou claro o que é propósito, o que é identidade, quem que eu sou, eu entendi que a minha vida e a minha energia ela vai para um lugar que traz algum retorno, algum resultado. Por exemplo, você e eu, que a gente faz.
É uma forma onde eu invisto a minha energia e me dá prazer. Então, eu não preciso achar esse prazer em outro lugar. Pornografia, para mim, nunca foi uma coisa a ver com o sexo em si, mas foi muito mais uma fuga, nesse sentido. Talvez na nossa história sexual, a gente tem os dois lados, né? A Suzy, ela também veio com uma dificuldade, a gente queria ainda falar isso no podcast, que a Suzy, ela passou por um abuso sexual na infância dela, e eu entendo que pornografia também é, e eu trouxe isso. E por isso a gente fala, a gente casou virgem, fez tudo certo conforme a igreja diz, mas a gente pelou muito para a gente se entender sexualmente. Depois até vou entrar nesse assunto, porque a gente tem uma pergunta semelhante também sobre esse assunto que eu quero fazer, e comentar isso com você, Michael. Você tomou, então, uma decisão de mudar, né? Porque você comentando, eu lembrei, o pessoal aqui já sabe, já contei aqui minha história. Eu casei também com um filho de pastor, né? Com 17 anos, tudo certinho, como manda o figurino. Durante 5 anos de casamento, eu fui traída 13 vezes, que eu fiquei sabendo, que às vezes tem algumas que a gente não fica sabendo. Então, isso é um comportamento compulsivo. Ele tinha uma compulsão e não teve solução, né? A gente acabou se divorciando, não por escolha minha, porque aí, N problemas, enfim, já tinha uma dependência emocional que eu continuaria casada com a criatura, mesmo com tudo aquilo. Mas ele tomou essa decisão, enfim, e a gente acabou se separando. Então, hoje eu consigo compreender isso, né? Entender todo esse contexto. Mas isso é uma compulsão que, no caso dele, ele não tratou, talvez não entendesse, não enxergasse que isso era um problema, e ele continuou sendo a mesma pessoa, enfim. No seu caso, você tomou essa decisão, buscou esse autoconhecimento e com ajuda espiritual, obviamente, né? E aí conseguiu mudar e zerar essa situação. Exatamente. Eu acho que aqui, para sair, tem algumas coisas importantes. Primeiro, você precisa dar esse basta a essa decisão que você falou. Segunda coisa, você precisa de pessoas ao seu lado. Você não sai de nenhum vício sozinho. Então, eu precisei de pessoas, precisei de conselheiros, precisei me abrir. No começo, eu me abria com a Suzy, mas eu percebi que isso fazia mal para os nossos casamentos. Não era uma coisa que ajudava a gente a se aproximar. Ela sabia do problema, estava ciente. Mas eu diria, se você, normalmente são os homens, tem problema, procure alguém do mesmo sexo, um conselheiro, um bom amigo, né? Um amigo, bom amigo. Alguém que você pode te abrir para trabalhar isso de uma forma... Um coach de relacionamento. Um coach de relacionamento. Que é pastor também, que já é pastor, vai cuidar das isso duas aí. partes. Conte comigo, gente. E daí tem várias outras coisas, né? Vigiar todo dia, né? Exatamente, o vigiar, se privar, entender que você não vai ficar usando o celular em lugares que talvez te levem à tentação, entender que você talvez precisa saber que outras pessoas também podem perguntar, dar esse jogo aberto, achar coisas que dão prazer, alegria, felicidade. Em troca, né? E eu também creio no poder do perdão, né? O poder do perdão é o primeiro e o mais difícil é às vezes se perdoar. Quando você consome pornografia, né? Você sabe, Deus me perdoa, mas é saber se perdoar, porque se você vive com culpa, você vive naquele ciclo de usar, cair, pedir perdão, mas você tem que aprender a se perdoar como Deus também te perdoa. E eu acho que é um processo, né? Eu tenho no livro ali 7 passos de como se pode fazer isso, mas de forma breve é isso. Parece simples, né? Mas não é. Não, é complexo. Né? O título do livro é, né, Uma Jornada à Liberdade. Então, se você tem esse problema, procure este livro. Quem quiser comprar, como faz, pastor? Ele tem em formato e-book Kindle no Amazon. Que legal. E o livro físico, nós temos ele só a partir do nosso Instagram. Então, tem que mandar uma mensagem lá no nosso direct, a gente envia. @vocêeeu.coaching.